Eu desejo ser o que tu és, habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar onde estás? Preciso ser igual a ti, Senhor. Tê-lo ao meu lado sempre. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Quero ser como tu és. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O verso 4 traz duas ilustrações para enfatizar que com as palavras levamos ânimo, alento ou desânimo e desalento às pessoas. O ser humano se revela perverso pelo modo de falar. As palavras amáveis não são palavras que bajulam, mas palavras que levantam o ânimo e levam cura interior. Uma vez que, normalmente, o que não queremos fazer é o que acabamos fazendo, precisamos cuidar da maneira que falamos para não levar juízo ou condenação às pessoas, mas levar ânimo e esperança para que elas possam mudar, ter a oportunidade de mudar, como nós tivemos. Por exemplo, muitas vezes não queremos perdoar um ofensor, porque nos maltratou, nos humilhou, mas é o que devemos fazer. Até porque, se desejamos cura interior, precisamos nos libertar do ressentimento. Isso não tem a ver com o merecimento do ofensor, mas sim se queremos viver libertos ou presos a ele. Uma vez que Jesus disse, se nós não perdoarmos, nós também não teremos perdão. Mas pense no seu dia a dia. Se alguém te fez mal e você não perdoa, ele vai dormir com você à noite. Por quê? Porque o ressentimento faz com que você fique remoendo a ofensa que você sofreu. A falta de perdão faz com que levemos o ofensor para dormir conosco e, consequentemente, acordar com ele, pois está sempre ocupando os nossos pensamentos. E se não cuidarmos, controlará também nossas ações. Por isso que as palavras amáveis curam e libertam, enquanto que as bajuladoras destroem e prendem as pessoas. Vamos trabalhar para que nossas palavras sejam palavras verdadeiras, que revelam amor e que nos ajudam uns aos outros a trilhar o caminho que Jesus trilhou, o caminho da verdade, o caminho do perdão. As palavras maldosas ferem e destroem, mas eu tenho a opção de guardá-las dentro de mim ou deixá-las com quem está se reportando a mim, de forma maldosa e perniciosa. Eu não preciso pegar essas palavras para mim. Como minha paz vale ouro, então decido deixar as palavras maldosas que ferem e destroem com o ofensor. Deixa com ele, é dele. Por mais que essas palavras sejam ditas diretamente a mim, ou com o fim de me maltratar, ou de me humilhar,
ou de me caluniar, ou contra mim, elas não me pertencem. E eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Nós só temos condições de falar por nós. Portanto, que nenhum de nós permita que da nossa boca saia qualquer palavra que não seja para levar vida, ânimo, encorajamento às pessoas, até para o ofensor. Pois aquele que maltrata e humilha com suas palavras, ou denigre a sua imagem ou a nossa imagem, ele na verdade está precisando de que alguém diga para ele: olha, isso é seu, por gentileza, fique com você, tá bom? Eu não quero ser igual. É o que a palavra de Deus nos orienta, também na Nova Aliança, quando diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Que maravilha, não é? Efésios 4, 29. Então é bom, antes de falarmos, perguntarmos isso. Isso que vou falar vai edificar a vida dessa ou daquela pessoa ou do grupo que faço parte? Uma outra ferramenta importante para a gente pensar é: isso que vou falar é necessário? É o que o texto nos diz. Ou seja, não simplesmente fale, mas pense antes de falar. Pense antes de agir. Tem pessoas que falam assim: fulano fala à torta e à direita. Eu acho que fala só a torta. A torta e a direita. Eu acho que fala só torto. Porque se falasse à direita, pensaria antes de falar. Não é? Porque ainda tem outra pergunta para a gente fazer no uso das palavras. Qual o resultado que essas palavras vão produzir? Elas vão transmitir graça aos que me ouvem? Vão transmitir bondade, misericórdia de Deus? Se não vão, não merecem ser pronunciadas. Quem vive se gabando de falar o que pensa, na verdade, revela-se um desequilibrado. Pois quem fala o que pensa, não pensa nos efeitos que suas palavras podem ter na vida do outro. Isso, na verdade, é um desequilíbrio que revela falta de amor e compreensão das necessidades emocionais do próximo. Não estamos falando de ser coniventes com o erro, mas sim de usar nossas palavras para produzir vida e não morte, para produzir amor e não ódio. Como diz o provérbio, as palavras amáveis ou ditas de forma amável curam a alma e ajudam a levantar, enquanto que as palavras maldosas ferem e destroem a alma. Mas mesmo que você ouça essas palavras maldosas, não seja conduzida por elas, pois elas não lhe pertencem. Pertencem a quem diz, então deixe com ele. Para o que foi ferido, que as palavras da sua boca sejam palavras de compaixão e perdão para quem feriu. Não fale à torta e à direita. Aprenda a falar somente à direita. Pare de se justificar. Se arrependa e mude de conduta agora. Não deixe para amanhã. O sábio identifica suas loucuras e procura mudá-las. O insensato percebe as suas loucuras e continua as alimentando. Talvez você precise avaliar onde tem depositado sua esperança. Pois sem esperança, o homem perde a capacidade de enxergar o valor
que as pessoas têm perante o seu Criador e agem por si. Através de Jesus, Deus nos deu sua palavra amável. Mostrou o valor que o ser humano tem e sua necessidade de mudança. Olhando para dentro de si, é que nós vamos perceber a necessidade de mudança. Pois se as palavras do outro me perturbam tanto, então eu preciso mudar e compreender que a atitude dele não deve mudar a minha atitude. Suas palavras têm levado cura ou têm esmagado o espírito das pessoas? Pense nisso. Pense se as suas palavras têm honrado e glorificado a Deus. E se assim for, certamente o seu falar amável é árvore de vida. Se não, o seu falar enganoso esmaga o espírito do próximo. E no final de tudo, cada um de nós terá de prestar contas ao Criador por cada palavra que falamos. Portanto, é prudente pensar antes de falar, para que de nossa boca saiam sempre palavras que possam levar cura, que possam levar vida, que possam levar ânimo às pessoas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em tua presença quero estar, para ser